No sertão, tem histórias que a polícia não registra, que a igreja não reza e que o povo sussurra à noite na sombra das fogueiras, com medo de ser ouvido. Esta é uma delas. A história de uma menina cega que destruiu um reino com palavras, que fez o homem mais temido do sertão fazer algo que ninguém imaginou possível, e que provou que no sertão não é sempre o mais forte que vence. Às vezes, é o mais desesperado. Tudo começou numa madrugada de seca, quando o calor ainda ficava pendurado no ar, mesmo com o sol escondido. O coronel Ambrósio da Silva Neves era um daqueles homens que o sertão produz de tempos em tempos, gananciosos, cruéis e convencidos de que a riqueza os tornava intocáveis. Tinha fazenda grande, rebanho de gado gordo, uns 30 jagunços armados a seu serviço e um acordo tácito com a polícia que funcionava como proteção de bolso. Naquela noite, Ambrósio bebeu mais do que o costume. Cachaça de careca, a pior, a mais cara, a que queimava na garganta, mas que o fazia se sentir mais poderoso ainda. No terreiro da fazenda, cantava alto, oscilando entre português e grito, quando um dos peões teve a infelicidade de passar perto dele. Era um homem chamado Zé da Mata, negro, 40 anos. Trabalhava na fazenda há 15. Seu único crime naquela noite, estar no lugar errado, na hora errada. "Para onde você vai, negrinho?" perguntou o coronel, a voz já pesada de bebida e cinismo. "Para minha casa, coronel. Preciso dormir para acordar cedo amanhã." A resposta foi simples demais, respeitosa demais. O coronel odiava quando o negro respondia bem. Fazia ele se sentir menor. "Tua casa?" riu o coronel, a risada saindo como vômito de álcool. "Tudo que tu tem é meu, até tua casa, até tua família. E você ousou falar em minha casa?" Zé não respondeu. Só baixou a cabeça e tentou passar. Mas o coronel tinha jagunços, tinha poder e tinha uma noite inteira vazia pela frente. "Prende esse desrespeito", ordenou ele. Levaram Zé à força. O prenderam num galpão. A esposa dele, Maria da Conceição, ouviu os gritos e tentou correr para lá. Foi bloqueada. Naquela noite, Zé da Mata morreu sob chicote. A história oficial foi que ele tentou escapar. A verdade era que ele pediu desculpas até a voz não sair mais. Maria da Conceição tinha 3 filhas, 2 pequenas, de 7 e 9 anos, e uma de 14. A menina de 14 chamava-se Rosa. Rosa era cega de nascença, não por doença, não por acidente. Simplesmente nasceu assim. Olhos sem luz, mas com uma inteligência que os olhos normais raramente possuem. Quando o coronel soube que tinha uma filha cega, viu nela uma coisa perfeita, uma presa. "Traz a menina cega para mim", ordenou 2 dias depois, quando o corpo de Zé ainda não estava frio na grova. Maria da Conceição recusou. Foi um erro. Os jagunços do coronel entraram na cabana dela à força. Levaram Rosa. Levaram também as 2 outras meninas menores. A mãe tentou resistir. O que aconteceu depois, ninguém ousava contar em voz alta. As 2 meninas pequenas desapareceram. Ninguém sabe o que o coronel fez com elas. Ninguém quer saber. Algumas coisas no sertão ficam guardadas no silêncio, porque a realidade é demais. Rosa, a menina cega, foi mantida como propriedade, presa na casa grande, abusada, humilhada, usada como brinquedo. Tudo porque o coronel achou lindo poder quebrantar alguém que não podia nem ver o rosto dele.
Maria da Conceição enlouqueceu. Sumiu nos matos. Nunca mais ninguém a viu aparecer na cidade. E Rosa? Rosa aprendeu a sobreviver da única forma que o sertão permite, aprendendo a ódio. Passaram-se 7 anos. Rosa tinha 21 anos. Ainda era prisioneira na Casa Grande. Ainda era abusada. Mas agora, aos 21, tinha algo que o coronel não esperava. Tinha plano. O sertão havia mudado. A notícia corria que Lampião, o cangaceiro mais lendário, o mais temido, aquele que fazia coronéis acordarem com pesadelos, estava mais próximo do que nunca. Rumores diziam que ele tomou terras vizinhas, que destruiu um traficante de escravos lá pro lado do riacho, que sua fúria contra coronéis racistas aumentou ainda mais. Rosa ouviu tudo. Mulher cega escuta tudo. As cozinheiras falavam, os jagunços cochichavam, os clientes do coronel gritavam nos jantares. Lampião vem vindo para cá, disseram numa noite. Ele está recolhendo histórias, colhendo ódio, plantando medo. E foi ali, naquela noite, que Rosa compreendeu. Ela podia ser a chave. Ela podia ser a arma. Ela podia ser a voz que colocaria o coronel debaixo da mira de Lampião. Tudo o que ela tinha que fazer era sair daquele quarto. Rosa escapou numa noite de chuva forte. Não foi fácil. Uma menina cega não escapa fácil. Mas Rosa tinha 7 anos de estudar cada aposento, cada corredor, cada degrau da Casa Grande através dos passos dos outros. Sabia exatamente por onde era a cozinha. Sabia exatamente quantos passos até a porta de trás. Sabia exatamente o barulho da chuva que cobriria seu som. Saiu com uma roupa velha, um lenço na cabeça e os pés descalços que conheciam aquela terra melhor que os olhos dela conheceriam. A chuva ajudou. O barro mole, quente mesmo na noite, guiava seus passos. Os trovões cobriam seus sons de movimento. Correu por horas. Não sabia para onde. Sabia só que tinha que sair daquele inferno de paredes. Caiu em um rio raso. Virou várias vezes. Se machucou. Sangrou. Mas continuou. Quando a chuva passou e o sol começou a nascer, Rosa estava perdida numa beira de estrada, entre pedras e mandacarus, desacordada. Foi encontrada por uma mulher pobre, uma daquelas que vendem peixe seco na beira da estrada, que reconheceu nela a marca da desventura. Menina, disse a mulher, limpando o rosto de Rosa com um pano molhado. Tu vem de onde? De um inferno, respondeu Rosa, a voz rouca de grito. E eu preciso que meu ódio chegue até Lampião. A mulher congelou. O que você disse? Eu preciso contar uma história para o cangaceiro. Uma história tão feia que ele não vai conseguir deixar em paz. Você sabe onde ele está? A mulher pobre olhou para essa menina cega, machucada, com cicatrizes de abuso no corpo, e compreendeu que estava diante de algo perigoso. Uma vítima com propósito. Tem um lugar, disse ela. Um lugar aonde a gente leva quem precisa de justiça que nenhuma lei vai dar. Fica 3 dias de pé, atravessando o sertão. Você aguenta? Eu fugi do inferno, respondeu Rosa. Fico em pé até morrer. 3 dias depois, Rosa chegou a uma grota escondida entre pedras grandes, onde um bando de homens armados descansava a cavalos, limpava armas e vivia da forma que a sociedade não permitia. Lampião estava sentado perto de uma fogueira, comendo carne assada sem tempero, quando alguém sussurrou. Capitão, tem uma menina cega pedindo para falar com o senhor. Lampião levantou devagar. Os olhos pequeninos e penetrantes piscaram com curiosidade. Menina cega? É. Chegou ontem. Disse que tem história.
Lampião se aproximou da menina. Rosa ouviu os passos, sentiu a presença, mas não se moveu. "Qual é teu nome, menina?" "Rosa", respondeu ela, a voz firme apesar da magrez. "Eu fugi de um coronel, e eu vim aqui para fazer você matar ele." Os homens do bando se olharam. Corisco, Sabino, Volta Seca se aproximaram, curiosos. Lampião fez um sinal. "Deixa ela falar." Rosa respirou fundo e começou. "Meu pai era Zé da Mata. Trabalhou na fazenda do coronel Ambrósio por 15 anos. Um dia o coronel bebeu demais e achou que meu pai tinha falta de respeito. Matou ele sob chicote." Fez uma pausa. Quando continuou, a voz tinha mudado de temperatura. Tinha virado gelo. Depois, o coronel ouviu falar que eu era cega. E ele pensou: se essa menina não vê, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ninguém vai saber. Ninguém vai dizer. Porque cega não tem valor nenhum. Lampião não se moveu. Mas os homens viram. A mão dele apertou a arma. "Por 7 anos", continuou Rosa, "o coronel Ambrósio me manteve na Casa Grande. Fez coisas que eu não vou descrever porque nem palavras conseguem suportar. Minhas 2 irmãs menores desapareceram. Ninguém sabe aonde ele colocou elas. Minha mãe enlouqueceu. Sumiu nos matos. Eu sou a única que sobrou e a única que conseguiu escapar." A voz dela parou. Coronel Ambrósio acha que é intocável. Acha que política na capital o protege. Acha que dinheiro compra impunidade. Acha que cego não consegue se vingar. Eu vim aqui para provar que ele está errado em todas essas coisas. Lampião saiu caminhando, deixando Rosa falando pro ar. Caminhou até longe, perto de uns roques, onde ninguém via. Lá o cangaceiro colocou a mão na rocha e fechou os olhos. Os homens do bando conheciam aquele sinal. Significava que uma decisão tinha sido tomada, e que essa decisão envolvia sangue. Quando Lampião voltou, Rosa ainda estava em pé, esperando. "Rosa", disse ele, "eu vou fazer uma coisa que poucos coronéis no sertão conseguiram me fazer fazer. Eu vou entrar em war pessoal contra Ambrósio de Silva Neves. Não é por política, não é por mapa de terra. É porque uma menina cega me olhou com a alma e pediu justiça. E agora, essa justiça vai ser a coisa mais cruel que o coronel já viu na vida dele." Naquela noite, Rosa dormiu como pessoa pela primeira vez em 7 anos. Naquela noite, Lampião chamou os principais homens para conversa. "Escutem bem", começou ele, a voz baixa, calculista. "O coronel Ambrósio vai morrer. Não é questão de se, é questão de como. E eu quero que ele sofra tanto que o inferno pareça férias quando ele chegar lá." Corisco se inclinou para frente. "Capitão, coronel que mexe com menina é coisa que até demônio fica com raiva. A gente faz ele desaparecer?" "Não", respondeu Lampião. "Desaparecer é fácil. Lampião já matou centenas. O que eu quero com esse tal Ambrósio é diferente. Quero que o sertão inteiro saiba o que ele é. Quero que ele seja sinônimo de horror. Quero que quando falarem o nome dele, mãe coloque a mão no peito para proteger os filhos." Sabino, o mais velho do bando, assentiu. "Então a gente primeiro expõe ele, coloca a verdade em pé de igualdade com a mentira que ele espalhava." "Exatamente", confirmou Lampião. "E para isso a gente precisa de informação. Quero saber, onde é a fazenda? Quantos jagunços ele tem? Quem são os mais perigosos? Por onde ele foge? Quem na cidade o protege? Quem é cúmplice? E aonde ele guarda a prova do que fez?" Volta Seca levantou. "Deixa comigo, capitão. Eu viro tropeiro, viro vendedor, viro até padre se precisar, mas eu descubro tudo." "E eu viro jagunço falso", disse Corisco. "Entro na sua rede, finjo que quero trabalhar para o coronel. Vejo de dentro como é a operação dele." Lampião assentiu.
3 dias. Vocês têm 3 dias para trazer informação. Enquanto isso, eu vou ficar com Rosa. Vou ouvir cada detalhe, cada cicatriz, cada crime. Os 3 dias seguintes foram de trabalho duro. Volta Seca entrou na cidade como tropeiro, vendendo gado. Conversou em bares, em vendas, em praças. Ouviu histórias. Histórias de mulheres que desapareceram. Histórias de meninos que voltaram diferentes da casa grande. Histórias de jagunços que riam dos crimes porque sabiam que não tinha justiça. O coronel Ambrósio tinha rede, tinha o delegado na mão, tinha juiz comprado, tinha até padre que fingia não ver nada. Corisco, disfarçado, conseguiu se aproximar dos jagunços na venda. Ofereceu sua habilidade com arma, ofereceu força, ofereceu lealdade. Um dos capatazes, um homem chamado Neco, desconfiou dele, mas outro jagunço, mais bebido, mais falante, contou tudo. Quantos homens tinha, aonde dormiam, qual era a rotina do coronel, aonde guardava dinheiro e, mais importante, aonde guardava os documentos que comprovavam todo o crime. O coronel tem um cofre, sussurrou o jagunço bêbado, atrás de um quadro na sala de estar, aonde ele guarda tudo: dinheiro roubado de pobre, papéis de terra grilada e, não sei, parece que tem umas coisas de menina aí. A informação era ouro. Volta Seca também conseguiu a estrutura física da fazenda. 2 entradas principais, uma portaria fácil de invadir, uma saída de trás que levava direto para o mato. Havia um açude, havia cavalaria, havia gado demais para o coronel evacuar rápido. Quando os 3 voltaram, tinham um mapa mental completo. Lampião ouviu tudo sentado, Rosa ao seu lado. Quando terminaram, o cangaceiro perguntou para a menina: "Tudo que os falaram bate com o que você sabe?" "Bate", respondeu Rosa. "E tem mais coisa. Tem coisa que nem eles sabem, porque ninguém quer descobrir. Ninguém quer saber o que ele fez com 2 meninas pequenas. Tem gente na cidade que sabe, mas que está calada, que está com medo." "Pois então", disse Lampião, levantando, "é hora de tirar esse medo. É hora de dar voz. E é hora de fazer justiça, da forma que só cangaceiro consegue." Ele reuniu o bando novamente. "Aqui está o plano", começou. "A gente não vai entrar na fazenda de dia. Não vai ser rápido, não vai ser piedoso, porque o que esse homem fez merecia 1000 mortes. A gente vai entrar de noite. A gente vai primeiro ocupar a portaria. Depois, vamos para a casa grande. Vamos tirar ele da cama. Vamos forçar ele a confessar tudo. Vamos chamar gente da cidade para testemunhar. E depois a gente executa. Não em escuridão, em claridade, no pátio da fazenda, para todo mundo ver e saber que acabou a impunidade dele." Os homens trocaram olhares. Corisco perguntou: "E as 2 meninas, capitão, se estiverem vivas?" "Se estiverem vivas", respondeu Lampião, "a gente as salva. E se estiverem já mortas, pelo menos o coronel vai pagar pelo que fez. Não tem justiça perfeita nesse mundo, mas tem justiça que é melhor que nada." A noite escolhida foi sem lua, escuridão total, céu nublado, vento vindo do sertão como se até o clima soubesse que algo horrível ia acontecer. Lampião dividiu o bando em 3 grupos. O primeiro, com Corisco, iria até a portaria da fazenda, prender os guardas e bloquear qualquer saída de fuga. O segundo, com Volta Seca, iria até os currais, soltar os cavalos, criar caos e confusão. O terceiro, com Lampião, Rosa no seu cavalo porque ela pediu para ir, iria direto para a casa grande e buscaria o coronel. "Rosa", disse Lampião antes de partir, "você tem certeza que quer vir?" "Tenho", respondeu ela, a mão segurando firmemente na cintura dele. 7 anos eu vivi aquele inferno. 7 anos. Eu preciso estar lá quando ele pagar. "Tá certo", disse Lampião. "Então vem." Quando chegaram à fazenda, tudo ainda dormia.
Os jagunços estavam espalhados, dormindo em ranchos. O coronel estava na cama, sem imaginar que a sua hora tinha chegado. Corisco invadiu a portaria rápido. 2 tiros. Silenciadores. 2 guardas caíram sem nem grito soltar. Volta Seca chegou aos currais. Abriu as porteiras. Os cavalos dispararam em pânico, levantando poeira, acordando o sertão. Quando os jagunços saíram correndo para tentar controlar os animais, Lampião já estava na porta da casa grande. Arrombou à força, subiu as escadas com silêncio de assassino. Rosa subia atrás dele, não vendo nada, mas ouvindo tudo. Os passos, a respiração pesada, o coração dela batendo como um sino de morte. A porta do quarto principal foi aberta com chute. O coronel acordou assustado. Lampião estava na sua frente, arma levantada, rosto marcado, expressão de fúria absoluta. Acordei você do seu sonho, Ambrósio. O coronel tentou gritar. Lampião já tinha antena. Bateu na cabeça dele com a coronha do revólver. Uma só, o bastante para deixar tonto. Você vai descer vivo para enfrentar o que fez. Se gritar, se girar, você desce morto. Escolhe. Ambrósio tinha perdido tanta coragem quanto tinha perdido a consciência. Deixou-se ser arrastado. Na descida, Rosa ouviu ele. Quem é você? E Rosa respondeu por Lampião. Sou Rosa. Você não se lembra? Claro que não. Para você eu era só uma coisa, uma menina cega, uma propriedade. Bem, hoje essa propriedade venho para cobrar. O coronel ficou branco, reconheceu a voz e compreendeu que tinha perdido tudo. Lampião levou Ambrósio até o pátio da fazenda. Corisco já tinha reunido os jagunços restantes. Alguns morreram, outros foram presos, alguns correram e desapareceram na escuridão. Mas o coronel Ambrósio estava ali, ainda vivo, ainda respirando, mas não por muito tempo. Vamos buscar as meninas, ordenou Lampião a alguns dos homens. Vasculhem cada canto dessa casa. A busca levou meia hora. Nas dependências dos fundos, um quarto escuro aonde ninguém entrava, encontraram uma cena que fez até cangaceiro endurecido chorar de ódio. 2 meninas pequenas, 7 e 9 anos, vivas, mas não eram vivas no sentido humano, estavam vivas no sentido de respirar. Mas a luz tinha desaparecido dos olhos delas. Havia marca de corrente nos artelhões, havia sangue seco, havia sorrisos desaparecidos, havia infância completamente roubada. Um dos homens de Lampião, Sabino, chorou quando as viu. Capitão, sussurrou ele, tremendo. Eu sei, respondeu Lampião, a voz ainda mais dura do que antes. Bota elas num quarto limpo, chama a mulher para cuidar, depois volta aqui, porque esse homem vai pagar cada segundo de tormento. No pátio, Rosa ouviu que as meninas tinham sido encontradas. Ela não sabia direito aonde tinha ido o ódio depois disso. Sabia só que queria morte, queria sangue, queria que Ambrósio sofresse por cada dia de inferno que aquelas crianças tinham vivido. Coronel Ambrósio de Silva Neves, começou Lampião, a voz ecoando pelo pátio para que todos escutassem. Você foi acusado de estupro, tortura, sequestro, homicídio, abuso infantil, crimes contra a humanidade. Não é verdade, gritou o coronel, sangrando da cabeça, machucado. Isso é mentira. Essas pessoas estavam felizes. Minha casa era proteção. Felizes? Rosa avançou para perto dele. Mesmo cega, ela o encontrou. A mão dela tocou o rosto dele. Você quer saber como é ser feliz, coronel? Eu vou te ensinar. Ela girou rápido e saiu do caminho. O que aconteceu depois foi swift demais para a reação. Lampião levantou a arma, apontou para a cabeça de Ambrósio. Rosa fez você fazer o impossível. Uma menina cega fez um cangaceiro transformar justiça em execução pública. Parabéns, coronel. Você conseguiu se tornar tão miserável que nem eu consigo deixar você vivo. Não, por favor, não. Eu posso pagar. Eu tenho ouro. Eu tenho... O tiro ecoou. Ambrósio caiu. Nem morreu falando, nem morreu pedindo clemência. Morreu em silêncio absoluto. Seu rosto bate no chão do pátio, seus olhos ficam abertos,
E a menina cega, que ele achava que podia controlar, que ele achava que podia destruir, que ele achava que era sua propriedade, ela ouviu a queda e sorriu. O pátio da fazenda virou cemitério naquela noite. Não só pelo corpo do coronel, mas pela morte de tudo que ele representava. Lampião olhou para Rosa, que ainda tinha a mão estendida para o lado de onde tinha vindo o tiro. A menina cega tinha feito aquilo, tinha colocado sua mão na arma, tinha guiado o dedo do cangaceiro até o gatilho e tinha sussurrado uma só coisa: agora. Corisco saiu da casa com uma pilha de documentos nas mãos. Capitão, gritou ele, a voz tremendo, você tem que ver isso. Lampião pegou os papéis. Fotografias, dezenas delas. Meninas, meninos, alguns muito pequenos, todos com aquele olhar que a tortura deixa. Nomes escritos, datas, valores, tudo registrado como se fossem transações comerciais. Pai matou ela porque tentou escapar. 50.000 réis de compensação. Menino morreu de febre. Coronel quer novo estoque. Menina cega chegou. Perfeita para uso privado. Ninguém nunca saberá. Lampião sentiu a temperatura do seu corpo subir. Não de raiva, de fúria, de algo além de humano. Corisco, disse ele, a voz tão baixa que parecia sussurro de demônio. Pega tudo isso. Cada papel, cada foto, cada nome, cada data. Vamos pro galpão que volta a ser cachorro com os mantimentos. Vou fazer algo que nunca fiz antes. Sabino se aproximou. O que, capitão? Vou fazer o que nenhuma lei consegue fazer. Vou fazer justiça de verdade. Completa. Sem resto. Sem piedade. No galpão, à luz de Lampião, Lampião reuniu todo o bando. Uns 40 homens, armados, duros, habituados com morte. Mas o que ele começou a ler fez até os mais endurecidos empalidecer. Essa aqui, disse Lampião, levantando uma foto, é Maria da Silva. Tinha 8 anos. Sumiu em 1934. Ninguém falou nada. Esse aqui é João. Tinha 10 anos. Vendido para o coronel em 1932. Morreu 2 meses depois. Os homens estavam em silêncio sepulcral. E tem mais, muito mais. 73 nomes, 73 vidas. Tudo documentado, tudo premeditado, tudo pensado e executado pelo homem que está morto ali no pátio. Lampião respirou fundo. Mas a morte dele não é o fim da história. É o começo. Porque agora a gente vai fazer uma coisa que nunca foi feita. A gente vai dar voz aos mortos. Corisco perguntou. Como, capitão? Simples, respondeu Lampião. A gente rearruma tudo isso. A gente coloca em ordem. A gente faz cópia e a gente distribui. Uma cópia para o delegado, uma cópia para o juiz, uma cópia para a padaria, uma cópia para a escola, uma cópia para a igreja, uma cópia para cada place que tem gente. E a gente lê em voz alta cada um dos nomes, para que ninguém mais consiga fingir que não sabe, para que ninguém mais consiga dizer que não sabia, para que cada nome vire sinônimo de morte e de culpa. Sabino perguntou. E os cúmplices, capitão? O padre, o delegado, o juiz? Lampião sorriu. Um sorriso que não tinha alegria, só promessa de morte. O padre a gente deixa para os bispos. O delegado vira cargo público que ninguém quer. Mas o juiz fez uma pausa. O juiz que protegeu esse coronel assinando o documento que liberava os crimes, o juiz que recebeu ouro em troca de silêncio, o juiz que recebeu ouro em troca de silêncio, a gente vai buscar. Ele está na capital, a gente vai até lá. Ele está escondido, a gente o encontra. Porque juiz que venda a alma por dinheiro
Não merece viver numa sociedade que já sofre tanto. Os homens trocaram olhares. Eles tinham vindo para matar um coronel. Estavam saindo com missão de destruir um sistema. Quando a gente sai daqui, continuou Lampião, essa fazenda fica atrás. Os cavalos, os currais, o ouro, tudo fica, porque não é bens do coronel, são bens das vítimas. Vamos distribuir para cada família que perdeu alguém. Vamos devolver, nem que seja só dinheiro em troca de filhos mortos. Pelo menos eles vão saber que teve alguém que não deixou em paz. Rosa foi encontrada sentada sozinha perto de um poço. Lampião se aproximou e sentou ao seu lado. Você consegue ouvir, Rosa? Consegue sentir o que está acontecendo? Consigo, respondeu ela. Consigo ouvir cada conversa, cada passo, cada decisão e consigo sentir que agora começou de verdade. Começou o quê? A parte que não vai ter volta, disse Rosa. Você matou o coronel. Bom, justo, necessário. Mas agora você vai contra sistema. Sistema que o protege. Delegado, juiz, político. Você está declarando guerra não para um homem. Está declarando guerra para o sertão inteiro. Lampião respirou fundo. Eu sei. E está pronto para isso? Estava pronto desde o dia que você chegou contando sua história, porque uma menina cega me mostrou algo que eu tinha esquecido, que justiça não é individual, justiça é coletiva, ou não é nada. Pela madrugada, o bando se preparava para sair. Os cavalos estavam prontos, as armas estavam carregadas, os documentos estavam empacotados. Mas antes de partir, Lampião fez uma coisa que ninguém esperava. Chamou os jagunços do coronel que ainda estavam vivos. Uns 10 homens, sujos, feridos, assustados. Vocês tinham escolha, disse Lampião, andando em frente a eles como juiz numa corte. Tinham escolha de não fazer o que faziam. Tinham escolha de denunciar. Tinham escolha de sair. Mas vocês ficaram. Por dinheiro, por medo, por fraqueza. Agora vocês têm escolha de novo. Vocês saem daqui e vivem, mas vocês carregam esse peso de ter sido cúmplice, esse peso de ter visto criança desaparecer e não fazer nada. Ou vocês morrem aqui, juntos com o coronel, juntos com o crime, juntos com o inferno que vocês criaram. Um dos jagunços, o mais velho, se levantou. Capitão, se a gente sair, você deixa? Deixo, respondeu Lampião, mas deixa claro que se eu ouvir que vocês mataram alguém, se eu ouvir que vocês abusaram de alguém, se eu ouvir que vocês voltaram para o sertão velho, eu vou buscar vocês e vou matar devagar. Entendido? Os jagunços saíram correndo, não voltaram nunca mais. Alguns tiveram pesadelos o resto da vida. Alguns enlouqueceram. Um se suicidou anos depois. Porque cúmplice não consegue viver em paz, nem quando perdoado. Quando saíram da fazenda, o sol estava nascendo. Rosa montava junto com Lampião. A menina cega que destruiu um coronel agora seguia para destruir mais. Para onde a gente vai agora? Perguntou ela. Capital, respondeu Lampião. Vamos deixar esses documentos no jornal maior que tem lá. Vamos contar a história completa. Vamos colocar nome de juiz, de delegado, de padre. Vamos fazer ficar tão feio que ninguém consegue ignorar. E depois? Depois a gente executa cada um deles. Não com bala, com verdade. O que aconteceu depois foi mais brutal do que qualquer batalha. Os documentos apareceram no jornal. A história foi publicada. Os nomes dos cúmplices apareceram em letras garrafais. O delegado recebeu uma visita de Lampião pessoalmente. Estava dormindo quando acordou com o cano de revólver na cabeça. Você tem 2 escolhas. Ou você confessa tudo o que fez, ou você morre dormindo. Escolhe rápido. O delegado escolheu confissão. Se matou dias depois, antes de ser preso. Deixou carta contando tudo o que tinha feito, incluindo nomes de outros policiais. O padre rezou pela última vez.
Depois, sumiu da noite para o dia. Rumores dizem que Lampião executou pessoalmente, outros dizem que ele se enforcou no convento. Ninguém sabe de verdade, mas sabe que desapareceu. O juiz tentou fugir. Lampião o alcançou na beira de um rio. O corpo foi encontrado dias depois, morto de bala, com os documentos de culpa presos na mão. Passaram-se semanas. A região que tinha sido dominada pelo coronel começou a respirar diferente. Não porque ficou segura, mas porque o sistema que protegia o mal tinha sido exposto. E quando você expõe uma coisa, fica impossível fingir que não vê. As famílias das vítimas receberam dinheiro da fazenda. Não é que ficou bom, mas é que teve reconhecimento, teve justiça, teve nome, teve rosto. E Rosa? Rosa virou mais do que menina que escapou. Virou símbolo. Virou prova de que fraqueza pode ser força, que deficiência pode ser clarividência, que mulher, mesmo cega, consegue enxergar melhor que homem com visão. Um dia, semanas depois de tudo, Lampião e Rosa estavam descansando numa grota. "Você pensa em voltar?" perguntou ele. "Para onde?" respondeu ela. "Pro sertão, pro seu lugar de origem? Para algum canto que você chama de casa?" Rosa pensou. Casa para mim era aquele quarto escuro na fazenda. Era aquele cheiro de sofrimento. Era aquele peso de 7 anos sem esperança. Casa nova para mim é essa vida aqui. É estar em cavalo ao seu lado. É saber que tem mais coronéis para derrotar. É saber que tem mais meninas que eu consigo salvar. Lampião sorriu de verdade pela primeira vez. "Então fica, porque eu preciso de você. Bando precisa de você. O sertão precisa de você. Você é a menina que fez o impossível. Você é a prova viva de que não tem coronel grande demais. Não tem sistema forte demais. Não tem crime escondido demais. Porque sempre tem uma menina cega que consegue enxergar tudo." 3 anos depois, quando a história já era lenda, Rosa tinha treinado 5 meninas. 5 garotas que escaparam de coronéis diferentes. 5 vítimas que viraram guerreiras. Elas andavam junto com Lampião. Não com arma, com voz. Andavam de cidade em cidade contando suas histórias. Contando o que tinham sobrevivido. Contando que tinha alguém que não deixava impunidade. E quando as pessoas escutavam 5 meninas falando sua própria verdade, a máquina de proteção aos coronéis começava a falhar. Deputado não conseguia se reeleger. Delegado era destituído. Padre era investigado. Juiz era preso. Não porque lei tinha mudado, mas porque verdade tinha voz. E essa voz tinha começado com uma menina cega. A última vez que viram Rosa viva, estava montada ao lado de Lampião. Coronel novo tinha aparecido numa região vizinha. Coronel que tinha mesmo padrão do Ambrósio. Coronel que achava que podia fazer o que quisesse com pobre, com negro, com criança. Rosa se virou para Lampião. "Vamos lá?" "Vamos", respondeu ele. E saíram. 2 cangaceiros. Um lendário, uma cega. Ambos letais. Quando Lampião morreu em emboscada, anos depois, as últimas palavras dele foram: "Rosa." E Rosa, que estava longe, que estava em outro lugar, outro sertão, outra missão, sentiu, como se tivesse alguém sussurrando seu nome no vento. Ela simplesmente parou. Fechou os olhos que já eram fechados. E assim foi a história de uma pobre menina cega que se tornou uma das maiores cangaceiras já vista. E aí, gostou da história? Deixa teu like, se inscreve no canal O Sertão Oculto e deixa nos comentários o que achou da história. Abraço, cabra, e até a próxima história do canal.